Por favor, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Nós estamos falando sobre evangelismo pessoal e eu quero levar você a pensar comigo na importância desse evangelismo no sentido da preocupação do que é a nossa vida. A importância de evangelizar, a importância de você... corta aqui do meu monitor o som, isso, só deixa no PA. Obrigado, Serginho. A importância de você se importar em evangelizar alguém, porque nós não sabemos como será a vida dessas pessoas. Quero lhes falar hoje sobre uma parábola do rico e do Lázaro e também da necessidade que nós temos de evangelizar alguém que o Senhor manda evangelizar e muitas vezes não acontece. Bom, leia comigo, por favor, uma leitura um pouco longa, porém necessária. Diz assim o texto: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está aí em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. E ele respondeu: Então, eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho ainda 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. E Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos ler até aqui. Tem algumas coisas que nós não sabemos lidar em nossa vida, e a morte é uma delas. A morte é uma das circunstâncias em nossas vidas que nós não sabemos lidar. A morte e também para onde iremos. Para onde iremos depois que nós fecharmos os nossos olhos aqui nessa terra. A ciência pode estudar todas as coisas no corpo humano, sobre a vida, mas não consegue. A ciência não consegue estudar sobre a morte e o que acontece depois da morte. Mas tudo que se sabe até hoje sobre a morte é muito superficial e muito fraco, muito frágil. Não se tem algo consistente sobre o sentido da morte,
o que acontece com a alma, com o espírito, com a mente, é tudo muito vago, é tudo muito distante, sem muita profundidade. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite, porque nós nascemos, o homem nasce, nós nascemos já morrendo. É importante saber que você está morrendo a cada dia aos poucos. A nossa vida é assim. Nós nascemos e não sabemos quando vamos morrer. E isso tem que ser tratado com muita verdade, com muita sinceridade, sem muito preconceito, sem muito medo. Porque eu sempre falo, em alguns velórios que eu faço, eu sempre falo, dizendo, e começo dizendo assim muitas vezes: olha, todos nós que estamos aqui, querendo ou não, gostando ou não, aceitando ou não, um dia morreremos. Um dia, todos nós morreremos. O problema é que nós não estamos preparados para isso. Não nos preparamos para isso. Não nos preparamos psicologicamente. Não preparamos os nossos familiares. E por isso, muitas vezes, a morte é algo traumático, dolorido e pesado. E muitas vezes, lidar com o luto é uma coisa terrível, porque é algo que nós não estamos preparados para isso. Mesmo sendo filhos de Deus, mesmo sendo servos de Deus, sabendo que há um lar, que há uma casa sendo preparada para nós, mesmo sabendo que o Senhor tem a vida eterna para nós não lidamos bem com isso, e os nossos familiares tampouco. Por isso, nós precisamos entender que a Bíblia também não nos dá, assim como a ciência, a Bíblia também não nos dá base, nem consistência e nem muita importância sobre a importância da morte. Por isso, quero passar para vocês, por exemplo, em Eclesiastes 3:2, o autor de Eclesiastes fala sobre a importância dos tempos. E ele começa dizendo, o verso 2, há tempo para tudo, né? Há tempo para nascer e há tempo para morrer. É simples assim. O autor de Eclesiastes, que era chamado de sábio, era conhecido como a sabedoria, e ele simplesmente afirma que há um tempo para que nós podemos nascer, mas há um tempo que vamos morrer. E simples assim. E esse tempo já está determinado para nós. Todos nós, está determinado esse tempo em nossas vidas. Por isso, nós precisamos hoje nos preocupar com o que vamos fazer. Porque pode ser hoje à noite, pode ser amanhã, não sei. Que dia que vai ser o dia que o Senhor nos chamará para estar com Ele. Mas nesse texto de Lucas, que nós lemos, esse texto nos dá riquíssimas palavras, ou riquíssimas informações sobre a vida e após a morte. É o único texto da Bíblia que fala algo relativo a onde iremos, para onde se vai aquele que morre. E é Jesus contando uma parábola. E o que é uma parábola? É uma história verídica, é uma história que aconteceu, é uma história que retrata uma verdade. E Jesus conta essa parábola no tempo de Abraão, no tempo de Moisés e os profetas, né? E ele reflete isso de uma forma muito simples para aqueles que estavam ouvindo o seu discurso. Jesus falava aqui para os seus discípulos e também para alguns homens e pessoas que estavam ali. E ele fala dessa importância de nós entendermos. No capítulo lá de Lucas 16, no verso 19, você vai ver que começa dizendo que esse rico que morre, que não tinha nome, esse rico, ele vivia uma vida totalmente de ausência de temor da vida, ele não tinha nenhum temor sobre Deus, sobre o amor ao próximo, amor às pessoas que viviam perto dele, e ele não tinha nenhuma referência disso, ele não se importava com isso. O texto diz que ele vivia regaladamente, ele vivia sua vida no luxo,
Não se preocupava com isso. E é bem assim muitas vezes. Nós muitas vezes estamos vivendo os dias da nossa vida e não nos preocupamos com o próximo, e não nos preocupamos com os familiares, e não nos preocupamos com as circunstâncias. E nós passamos a nos importar mais com as pessoas e com o próximo e com os nossos familiares. Pode prestar atenção nisso, você vai ver que eu falo a verdade. Quando algo ruim acontece, quando vem uma enfermidade que é provável mortal, por exemplo, um câncer, e aí essa pessoa ela se torna sensível, e ela então começa, porque ela não sabe o que pode acontecer, se ela vai passar ou não por aquela enfermidade, e então ela começa a se aproximar das pessoas, ela começa a se aproximar dos seus familiares, ela começa a se aproximar de querer ajudar pessoas, e então ela se torna sensível a isso. Mas enquanto ela está vivendo a vida dela, sem nenhum problema, sem nenhuma notícia ruim, sem nenhuma enfermidade, ela vai se importando somente com ela mesma, ou com ela mesmo. E assim era esse rico, que não tinha nome. E veja, ele não foi condenado ao Hades, e Hades aqui, a palavra Hades que se encontra aí, Hades no grego significa inferno, tá? Inferno mesmo. E esse rico, ele não foi condenado ao Hades por causa da sua riqueza. Vou repetir, ele não foi condenado ao inferno por causa da sua riqueza, ele foi condenado ao inferno por aquilo que ele não fazia, por não ajudar o próximo, por não ajudar a pessoa que estava à porta da sua casa mendigando. Por isso, nós vemos também, no verso 20, nós vemos que ali era colocado um morador de rua, um mendigo, que já tinha nome, que era conhecido como Lázaro. Engraçado, porque o rico não tinha nome, mas o mendigo tinha nome, era Lázaro. E ele era colocado ali à porta da casa daquele homem desejava, e o texto diz que ele desejava comer as migalhas que eram jogados lá, quando o empregado ia colocar o saco de lixo lá para o gari passar, ele desejava pegar o que sobrava ali da mesa do rico. E sem contar, o texto diz que ele estava cheio de feridas no seu corpo, e até os cães vinham lamber. Meio pesado, né, a fala de Jesus. Mas o rico também não foi levado aos céus, ou ao seio de Abraão. Aqui eu vou deixar claro o lugar chamado seio de Abraão, e já vou explicar sobre isso. E ele não foi levado lá por causa da sua condição de enfermidade. Ele foi levado ao seio de Abraão por outras circunstâncias, que nós vamos ver também. Tudo bem até aqui? Vocês estão comigo, amém? O rico jamais reconhecera a sua condição de poder tentar amar e ajudar o próximo, como Lázaro, que muito provavelmente ele via todos os dias da sua vida, quando ele saía de casa para fazer algo, para comprar algo, para fazer alguma coisa. Por isso, no verso 22, por favor, Eusni, aqui começa a descrição clara de após a morte, o que acontece após a morte. E aqui você precisa saber, e aqui nós começamos a desenvolver esse sermão no seguinte princípio, que há lugares específicos, o mendigo morre, e ele é levado para junto de Abraão. Um lugar, ele é levado pelos anjos, veja, pelos anjos. Ok? Ele é levado pelos anjos. O que é levado? O seu corpo? Não, o seu espírito. É levado para junto de um lugar chamado seio de Abraão. E não é um lugar específico, não é um lugar, físico, mas é um lugar espiritual. Amém? Não é um lugar físico, não é um prédio, não é um edifício, é um lugar espiritual, chamado seio de Abraão. E aqui também tem a clara condição do rico, que morre.
Olha só, e é sepultado. O texto, Jesus deixa claro a condição. O Lázaro morreu e foi levado pelos anjos a um lugar chamado Seio de Abraão. O rico morre e é sepultado. Simples. E esse lugar, sepultamento, é chamado de Hades, mais para frente, pelo próprio Senhor Jesus. E aí, vem Eclesiastes capítulo 12, verso 7. E aí se explica a condição de cada um de nós, que foi estabelecido por Deus na criação, no jardim do Éden, quando cria o homem, e ele diz que fomos criados do pó e ao pó voltaremos. E o autor de Eclesiastes, que tem a sabedoria, vai dizer o seguinte: o pó volta à terra, de onde veio, e o espírito volta a Deus, que o deu. Olha que interessante, ele fala da forma como fomos criados. Todos nós que estamos aqui viemos, pelo menos eu entendo que você vai crer na lei do criacionismo. Todos nós fomos criados, eu não fui evoluído, porque eu não vivo subindo em árvores, nem gosto de banana. Então eu não vim de uma evolução, eu vim de uma criação. Então eu gosto de banana assim, estou brincando, muito por sinal. E então eu passo dessa fase e eu passo a crer no criacionismo, que eu fui criado do pó da terra e foi soprado em mim o espírito de vida, que vem da parte de Deus. Amém? E então quando esse fôlego de vida sai, então eu volto ao pó, a carne, essa estrutura humana, ela volta ao pó, que foi gerado e foi criado, e o Espírito volta a Deus, que foi soprado em mim, em Adão, e através de Adão chegou até nós. Por isso todos nós somos assim. No Salmo 103, versículo 4, o salmista vai dizer o seguinte, Salmo 103, verso 14, perdão Osni, 14, estava certo, aí eu que falei errado, perdão. Diz assim: pois ele sabe que somos formados, lembra-se de que somos pó. Nós somos pó. Amém? Nós somos pó. Muitas vezes nos orgulhamos dessa estrutura que conseguimos, talvez na academia, né? Essa estrutura, ou talvez essa estrutura que recebemos após o casamento, não é? Que aí está, nos orgulhamos de algumas coisas do nosso corpo, mas lembre-se, você é pó. Você é pó. E lembre-se também, você não deveria, isso não está no roteiro, mas eu vou falar. Não está no roteiro não está no meu sermão, mas eu vou dizer. Lembre-se que também você vai dar conta de tudo que você fizer com esse seu corpo. Viu? Tudo que você fizer com ele, você vai dar conta. Perante Deus, porque você é templo. Eu queria ouvir um amém agora. Você é templo do Senhor, o Senhor habita em você, o Senhor habita nesse corpo através do Espírito Santo, e você vai dar conta, por estragar seu corpo, viu meu irmão? Por estragar seu corpo, comendo demais, não indo ao médico, não se tratando, porque o homem não vai no médico, não é verdade? O homem é uma coisa impressionante. Não é verdade, minhas irmãs? Você precisa mandar seu esposo ao médico fazer check-up a cada mês. Eu faço sempre. Minha esposa está por aí, está com a bebê lá no berçário. Mas sempre eu faço meu check-up sempre. Porque eu quero viver bastante. Então, e eu vou dar conta desse corpo, do colesterol, da gordura, do problema no fígado, do blá blá e tudo. Que eu não sei mais. Então, você tem que ir ao médico, meu irmão. E minha irmã também. E se seu marido não for, fale comigo, que nós vamos conversar. Eu vou chamar um por um para ir no médico. Eu vou levá-lo. Amém? De verdade, irmã. De verdade. Fala comigo. No Salmo 104, o verso 29, o salmista diz assim: quando escondo o rosto, entra em pânico. Quando retira-lhes o fôlego, morrem e voltam ao pó. O salmista está falando do Senhor, quando o Senhor está chamando as pessoas aqui, está chamando a pessoa para acabar os seus dias. O salmista diz que o Senhor esconde o rosto.
não é? Esconde o rosto e então entra-se em pânico a nossa alma e então lhe tira o fôlego, o sopro acabou e então volta-se ao pó. É simples para o salmista reconhecer isso. Isso é um lugar chamado Seio de Abraão e há um lugar chamado Hades, inferno, e agora eu quero lhes mostrar um outro lugar. Em Lucas capítulo 23, o verso 39, eu não sei se eu vou conseguir completar esse sermão hoje, porque ele é meio longo, mas eu vou tentar, tá bom? Eu vou tentar, em alguns momentos eu vou dar uma corrida, e eu quero que você acompanhe comigo, tá bom? Lucas 23, 39, o irmão Lucas vai dizer assim, um dos criminosos, está falando da crucificação de Cristo, um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançava-lhes insultos, você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e também a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Olha que interessante, amados, eu não vou aqui trabalhar muito as falas dos ladrões da cruz, mas sim a do ladrão que pede o reino de Deus para Jesus. Ele sabia que ele ia morrer, eles sabiam, aliás os três sabiam que ali, em questão de horas, eles já iriam morrer, mas um ladrão, ele pede para o Senhor, um dos ladrões, pedem para o Senhor Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O ladrão pede o reino, mas Jesus lhe diz claramente, olha, o reino você não merece, mas eu lhe dou o paraíso. O paraíso você pode. Por que o Senhor nega o reino? Não literalmente, mas de uma forma bem prática. Porque ele, no último momento da vida, aquele homem tem um estralo, ele tem um start da importância de mudar a sua história a partir dali. E por isso eu creio muito naquela salvação de última hora, naquela salvação do último suspiro. Eu creio muito nisso, mas não vai para o reino, vai para o paraíso. O reino é para quem? O reino é para quem reinar com Cristo, é para quem é fiel, é para quem tem chamado, é para quem aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, é para quem renunciou ao pecado, é para quem renunciou ao mundo, é para quem virou as costas para a prostituição, para os vícios, para o pecado. E diz, eu quero seguir a Deus, eu quero ter minha vida no altar, então merece o reino, vai reinar com Cristo. Vai reinar com o Senhor, vai sentar à direita do Pai, vai ter direito sobre nações, sobre cidades, vai ter súditos. Esse é quem vai reinar com Cristo. E por isso o apóstolo Pedro vai dizer que há pessoas que nós somos a nação eleita, o sacerdócio real, a geração santa, o povo adquirido, rei e sacerdote. Nós somos reis e sacerdotes, estamos sendo preparados para isso. Uns serão reis, outros serão sacerdotes. E nós estamos inclusos, nós vamos merecer o reino. Se você for fiel até a morte, e Apocalipse capítulo 2 diz isso, você vai ver que você ganhará o reino. O reino é para quem é fiel até a morte. Agora, quem no último momento de vida, pensa comigo, irmãos, nosso Deus é justo, amém? Nosso Deus é justo, Deus é justo. E já pensou, você tem uma vida podre, você é um pecador, um sem vergonha, uma sem vergonha, e aí você vive a sua vida na mais pura zoeira, e aí chega no último momento de vida, tem uma situação, Jesus, eu te recebo, pronto, está no reino. Não é justo para nós que vivemos uma vida de piedade, uma vida de sacrifício, uma vida de fidelidade, uma vida de entrega, uma vida de oração, uma vida de luta, de batalha. É justo? Não, vai para o paraíso. Vai para o paraíso, meu irmão. Não tá bom? Oxe, é melhor do que o Hades. É melhor do que o Hades, pensa comigo.
Mas, por favor, a minha intenção não é que você viva para entrar no paraíso. Não seja sem vergonha. Nem preguiçoso agora. Deseje o reino de Deus. Deseje o reino de Deus. Deseje o galardão do Senhor. Deseje a coroa do Senhor sobre a sua vida. Já que o pastor falou que tem um lugar chamado paraíso, eu vou ficar por aí mesmo. Não. Ok? Sem essa, hein? Quero te encontrar no reino de Deus. Amém? Eu quero que você esteja comigo. Queremos estar juntos. O paraíso é um lugar onde não haverá mais sofrimento, nem choro, nem dor. O seio de Abraão é um lugar de descanso também. Lucas, capítulo 16, o texto que nós lemos, vocês estão comigo, amém? Lucas capítulo 16, verso 23, fala de então lá do rico no Hades. E ele fala, no Hades, onde estava sendo atormentado, Hades inferno, tá? Lembra-se, Hades inferno. Onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima. Olha que interessante. Isso significa que o inferno é para baixo. E o seio de Abraão para cima. Certo? Porque o texto nos diz isso. E olhando para cima, ele vê Abraão. Ele conhecia muito provavelmente Abraão. Por isso, está se falando da época de Moisés, de Abraão. E então, esse homem rico que estava no Hades, ele reconhece Abraão. Ele reconhece a figura de Abraão. E ele vê Lázaro do seu lado. Ele conheceu também Lázaro que estava do seu lado. E então... Ele fala dessa condição e o texto diz que ele estava sendo atormentado. Está claro aí, amém? Estava sendo atormentado. Não estava morrendo ali. Ele estava sendo atormentado no seu corpo, naquele corpo que estava ali, naquela circunstância que estava ali. Ele estava sendo atormentado, estava em tormento. Ele olha e vê de longe, o texto diz de longe, e viu Abraão de longe, um lugar distante. Não há espaço, não há proximidade, não há distância perto, não estão perto, irmãos. O Hades e os céus não está perto, está longe. Mas é visível. Pelo texto, quem está lá, vê. Interessante que nós vamos discorrer esse capítulo de Lucas 16, e é interessante que ele não fala com Lázaro. O Abraão não deixa Lázaro falar. Quem fala é Abraão o tempo todo, como se fosse um lugar que ele era responsável. Aqui quem manda sou eu, você não fala com quem está descansando aqui. E você vai falar comigo. E então... veja aí Provérbios capítulo 15, versículo 24. Ai, Jesus, eu preciso correr. 15, 24 diz assim: para o sábio, quantos são sábios aqui? Digam amém. Vocês são demais, vocês estão comigo mesmo. Para o sábio, o caminho da vida é para cima. Para aquele que se desvia do inferno que está embaixo. Tudo bem? Então fica claro aí a condição. Tudo bem? Volta para mim, por favor, lá em Lucas 16. Tadinho, hoje ele vai trabalhar muito, esse menino comigo. Diz assim, verso 24, vai dizer assim, Lucas 16, 24. Algumas características nós vamos encontrar nesse versículo. Ele reconhece Abraão, reconhece a Lázaro, né? E ele pede algo. Vamos ler. Então chamou dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Então, outra coisa que tem no Hades, além de ser atormentado, tem também fogo. Jesus, tem fogo lá, não quero não. Tem fogo lá. E aí, diz mais, ele pede para que Lázaro molhasse a ponta do dedo. Um pingo. Imagina, gente,
Por favor, imagine, ponha a sua mente para imaginar, por um momento, a secura que estava naquele ambiente. A gastura é coisa de antigo, né? Mas a situação que estava ali, para aquele homem pedir apenas uma gota, um pingo no dedo. Apenas quer um pingo na língua para refrescar. Você consegue imaginar isso? Lá, esse homem, o rico, ele pede para que Lázaro refresque a sua língua, porque ele estava nas chamas. Primeiro, algumas coisas a considerar desse verso 24. Primeiro, a consciência no Hades. Amém? Ele conheceu Lázaro, ele viu mão, ele viu um lugar que talvez tinha água, tinha frescor, ele conhece, ele conversa, há diálogo ali. O rico conversa com Abraão, ele tem diálogo, tem consciência. No Hades tem fogo, no seio de Abraão tem refrigério, tem água em algum lugar. No Hades tem fogo, no seio de Abraão tem água. Terceiro, houve reconhecimento do corpo, ele viu a forma de Lázaro ali. Vamos ver também que o rico vê a Lázaro, mas não fala com Lázaro, e sim com Abraão. Abraão responde ao rico e chama, interessante, o verso seguinte, ele vai chamar o rico de filho, porque Abraão foi considerado pai de uma grande nação, e aquele homem estava lá, mas também era filho. Que dureza, que triste. Aqui me parece bem, e Lázaro, e o rico, e Abraão faz o rico lembrar-se da sua condição de escolha de vida. Veja, meu querido, eu já disse que nós seremos responsáveis pelo que fizemos com o nosso corpo, mas também seremos responsáveis pelas escolhas que fazemos em nossas vidas. Pelos caminhos que caminhamos, pelas trilhas que trilhamos, nós seremos responsáveis por ela. Abraão responde: filho, olha aí, filho, lembra-te. Ele traz a memória. Ele traz a memória do rico, dizendo: filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas. Você teve oportunidades, você tinha escolhas a fazer, mas olha, você não aproveitou essas escolhas para estar comigo. Você fez escolhas erradas. Contextualizando, olha, eu te dei uma família, eu te dei uma casa, eu te dei um lar, eu te dei uma cama quentinha, eu te dei um teto, eu te dei uma família que te sustenta, e olha o que você está fazendo, olha o caminho que você está caminhando, olha a trilha que você está trilhando. É isso que o nosso irmão que Abraão tentou dizer para o rico. Agora, o Lázaro não. Lázaro viveu uma vida zoada. Olha a vida dele. Recebeu só coisas más. Nasceu na rua, cheio de doenças, porque não tinha alimento, não tinha sustento, não tinha uma casa, não tinha uma estrutura familiar. Teve que, de repente, viver de pedinte, de mendicância, né? Ficar pedindo o tempo todo. Ele só recebeu coisas ruins. Mas ele está comigo agora. Você viveu sua vida. Lázaro sofreu, você não. Agora ele é consolado e você é atormentado. Está aí. Tudo bem até aqui? Amém? Por isso, Jesus, no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, verso 4, ele vai deixar claro a condição para aqueles que sofrem. Põe teu coração aqui em mim. Ele vai dizer assim: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Que consolo é esse? Não é que o Senhor vai dar um lencinho ali no seu momento, é um consolo eterno, é um consolo após a morte. Olha, você sofreu, você chorou muito, você chorou muito pelos seus, você chorou muito pelos seus familiares, você chorou muito pelos seus filhos, você sofreu em vida, mas olha, você está sendo consolado, e o outro, não. Esse sermão está pesadão, né? Mas está bom. Tá ruim, mas tá bom. É tipo assim? Então vamos seguir. Mateus capítulo 8.
Vocês estão cansados, gente? Olha lá, hein? Se tiver, eu paro já. Mas eu já estou caminhando. Estamos indo bem. Mateus capítulo 8, verso 11. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Vai dizer assim: mas eu vos digo que muitos, Jesus falando, muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados em trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que muitos vão se converter, muitos vão vir do norte, do sul, do leste, muitos vão sentar à mesa, muitos vão participar das coisas, vão se alimentar, vão comer das coisas do reino de Deus, vão se alimentar da palavra, vão se alimentar dos louvores, vão participar, vão se envolver, mas vão se perder. Vão se perder, serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Será lugar ruim, será lugar de sofrimento. O texto de Lucas 16, o nosso autor Lucas vai dizer, no verso 26, por favor, vai dizer que há um grande abismo entre o Hades e o seio de Abraão. Ele explica para o rico que não há condição de Lázaro ir lá pingar uma gota de água na sua língua. Não tem como. Há um grande abismo que separa. Que aqueles que desejam passar de um lado para o outro, não tem como. Por isso cai por terra a teoria de você pesquisar, de você falar com alguém que já partiu. Cai por terra a teoria de alguém retornar para reencarnar, porque não tem condição. Cai por terra a teoria do kardecismo. Eu não queria aqui ser pontual, mas assim é. Cai por terra essa teoria porque Abraão deixa claro pelo autor aqui de Lucas, dizendo: há um grande abismo que separa, e aqueles que estão aí não podem vir para cá, e os que estão aqui não podem ir para aí, nem para conversar, porque ele pede isso, né? O rico pede, no verso seguinte, ele pede para que Lázaro vá à casa. É claro, ele sabia, Lázaro sabia onde o rico morava. Ele muito provavelmente sabia onde os irmãos viviam ali, os irmãos do rico, que ele tinha 5 irmãos. E ele se preocupa com a família. E não é assim, amados, quando estamos pensando que vamos bater as botas, nós então começamos a nos preocupar com os nossos familiares, o que vamos deixar, como eles vão ficar. E ele pede: manda Lázaro na casa do meu pai. Põe o verso seguinte. E então, ele explica que ele tem 5 irmãos. Peça para que Lázaro vá lá e fale, para que eles não venham para esse lugar. Já basta o que eu estou passando, eu não quero ver meu pai, não quero ver meus irmãos aqui comigo sofrendo. E Abraão fala: não tem como. 2 Pedro capítulo 2, verso 4. O apóstolo Pedro vai dizer assim: pois Deus não poupou os anjos, capítulo 2, verso 4, não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. A partir desse momento, não há um lugar, não é um lugar que será para sempre, há um julgamento. Aqui o apóstolo Pedro, ele passa a condição de que haverá um julgamento. Claro, está falando para os anjos que traíram aqui a Deus, que traíram Deus quando foram expulsos dos céus, serão julgados. E quem julgará os anjos? Quem julgará os anjos? Nós, que vamos reinar com Cristo. Você vai julgar, se você for fiel até a morte, você vai julgar. E haverá julgamento para serem lançados no inferno. E Judas, capítulo 1, versículo 6, ele vai dizer assim: e quanto aos anjos, que não conservaram a sua posição de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, eles os têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Haverá juízo.
haverá juízo para os anjos e haverá juízo para nós também. E então o rico, preocupado com a sua família, no verso 28, ele pede para que ele se preocupa com a sua família. E Abraão, no verso 29, ele fala muito claro com o rico. Ele fala, eles têm os seus irmãos, seu pai, eles têm os profetas, eles têm a Moisés e os profetas, que os ouçam. O que Abraão está dizendo? Moisés era o tempo que ele estava vivendo, e os profetas também. Ele estava dizendo assim, que os seus irmãos vão ter oportunidade, que eles ouçam a Moisés, que está falando, que está direcionando, que está ensinando. E os profetas, que eles ouçam para que não entrem aqui, mas impossível. Não tem como alguém de lá vir para cá. Abraão deixa claro que aos vivos fala com Deus através dos seus servos. Aqueles que estão vivos, Deus fala através dos seus servos. Deus não usa mortos para falar com vivos. Deus não permite. Pastor, como que funciona então? Porque eu fui lá falar com a minha avó que faleceu e a minha avó falou um detalhe que só eu e ela sabia. Ah, meu irmão, deixa eu te contar uma história. Em Mateus capítulo 12, verso 43 a 45, Jesus vai dizer assim, quando o espírito imundo sai do homem, ele procura uma nova casa para habitar. Não encontrando, ele volta para ver como está aquela casa, e ele habita ali. E encontrando aquela casa, varrida, limpa e adornada, ele entra e volta a habitar ali. Há espíritos malignos, e a palavra de Deus diz, mas eu nasci no lar cristão, eu nunca tive demônios na minha vida. Ótimo, parabéns para você. Mas mesmo assim, a palavra do Senhor diz que os demônios andam ao nosso derredor, bramando como leão, e eles estão vendo também. Mesmo você vindo à igreja, mesmo você louvando, mesmo você ouvindo a palavra, os demônios também veem e ouvem tudo o que você faz. Então, quando vai lá no centro espírita buscar uma informação da avó que morreu, então quem fala é o demônio que rodeava a avó e que sabia toda a história da avózinha com você. E aí ele fala e até usa a voz igual. E aí você pensa, a minha avó falou comigo. Não, foi um demônio que falou com você, incorporado em alguém. Sinto muito se eu te frustrei. Sinto muito. Mas se alegre, porque não era sua avó. Não é? Não era sua avó. Amém por esse aleluia. Isaías capítulo 8, versículo 19. Vocês estão comigo, amém? Diz assim, quando disserem a vocês, olha, prestem atenção nesses textos, prestem atenção nessa leitura. Quando disserem a vocês, procurem um médio, ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados. E olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão. E serão atirados em densas trevas. Sabe o que acontece com quem busca essas coisas? Assim, vivem em dor. Vivem em sofrimento, vivem em angústia, porque foi um espírito maligno que atuou ali. E esse espírito maligno tem tanta convicção que ele passa a te rodear. O espírito que era da vozinha passa a te rodear e também a te perturbar. E é isso que o profeta Isaías está falando. Quero terminar dizendo algumas coisas para vocês nessa noite. Que é a importância de você cuidar da sua vida, de você cuidar dos seus dias, porque hoje você vive a sua vida, claro, ótimo, mas é importante hoje você pensar no como você está vivendo a sua vida.
Porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Ninguém sabe o dia e a hora que o Senhor vai nos chamar. Seria muito bacana, e eu gosto de um filme, eu já assisti ele algumas vezes, eu não sou muito de falar em filmes aqui, mas é um filme com um ator que parece muito comigo, Brad Pitt, muito comigo. Que horrível isso, né? Tava indo tão bem, né? Precisava estragar, mas enfim, chama-se Encontro Marcado. Claro que tem uma história, tem um romance por trás, mas é bem assim. Mas seria interessante se fosse da forma daquele filme, em que a morte marca um horário e um dia para levar uma pessoa. Claro, é um filme, por favor, não me entendam mal. Mas se você tivesse a oportunidade, amado, põe teu coração aqui em mim. Se você tivesse a oportunidade um dia de o Senhor dizer para você, filha, filho, ó, eu te dou 7 dias. Daqui 7 dias eu venho te levar comigo. O que você estaria disposto a fazer nesses 7 dias? Mas o seguinte, o acordo é o seguinte, ninguém pode saber que eu vou vir te buscar. Porque se você falar, você morre na mesma hora. O que você estaria disposto a fazer com o seu casamento? O que você estaria disposto a fazer com seus filhos? O que você estaria disposto a fazer lá no trabalho, lá na faculdade? O que você estaria disposto a fazer para que você pudesse pôr ordem em todos os anos da sua vida em uma semana? Talvez você jogaria fora todas o seu Spotify de músicas do mundo, você limparia o seu computador dos sites pornográficos, você jogaria fora todas as suas... não tem mais revista, né? Mas você jogaria fora todas as suas revistas, você iria pedir perdão para todas as pessoas que te magoaram ou que você magoou, que você brigou. Você sairia evangelizando aqueles que lhe pediram ajuda para que também alcançassem uma salvação. Você acertaria os ponteiros com seus pais, acertaria os ponteiros com seus irmãos. Você deixaria os vícios pelo menos uma semana. Os vícios do cigarro, da maconha, da cerveja, do vinho, da caipirinha, do sei lá o que mais? O que você estaria disposto a fazer se o Senhor dissesse, ó, daqui uma semana eu venho, põe ordem na tua vida, que senão você vai pro Hades. Você lá no seu trabalho faria tudo certinho, não faria nada de errado, não mentiria durante uma semana, não falaria palavrões durante uma semana, não olharia para nenhuma mulher na rua durante uma semana. O que você estaria disposto a fazer se você tivesse um encontro marcado? Deus tem vida eterna para você, meu irmão. Deus tem vida eterna para você, minha irmã. Deus tem vida eterna para você que está nos assistindo. Por isso, o espírito de morte, e a minha intenção não é trazer peso, pelo amor de Deus, minha intenção aqui hoje não é trazer peso e trazer medo para a tua vida, não. A minha intenção é abrir os seus olhos, para que você olhe para você mesmo, porque nós nascemos morrendo, como eu disse aqui no começo. O espírito do medo do futuro tem que sair das nossas vidas. Deus tem futuro para você. Põe teu coração aqui em mim. Você é um sonho de Deus nessa terra. Você é um sonho de Deus nessa terra. Você não é um erro dos seus pais. Você não é um erro
Você é um sonho de Deus. Deus te ama. Do jeito que você está. Do jeito que você é. Porque você é criação dele. Você é filho, você é filha dele. Mas o Senhor não te quer no Hades. O Senhor te quer no reino dele. Ele te quer no reino dele. Reinando com ele. Por isso Ele te trouxe aqui essa noite, para dizer para você, você é especial. Você é especial, para de viver a vida olhando só para você. Para de viver a vida olhando só para o seu umbigo. Eu tenho uma obra, eu tenho um cuidado, eu tenho uma história com você. Só que os tempos estão voando. Presta atenção, gente, nós já estamos em julho praticamente. Fala a verdade. Última semana de junho é essa aí, a próxima. Não, a outra, né? Sou exagerado. Mas estamos aí, 2 semanas acaba o meio do ano. Nós estamos já entrando no 7º mês do ano. Os dias estão passando muito rápido, estamos envelhecendo. Todos nós que estamos aqui estamos envelhecendo. Até os mais jovens que estão aqui estão envelhecendo a cada dia. Morremos a cada dia, um pouquinho. Por isso, o evangelismo pessoal começa quando eu olho para mim e falo para onde eu quero ir quando o Senhor tirar o fôlego de vida de mim. Para onde eu quero ir, onde eu quero estar quando o Senhor te dizer chega, quando o Senhor chamar você pelo seu nome. E o Senhor chama de muitas maneiras, não é verdade? Será que você vai dizer, como disse o meu ex-pastor que faleceu sábado, o pastor Davi Clava, pastor muito querido, que foi meu pastor durante muitos anos, aliás, pastor de muitos aqui do apóstolo, pastor Davi, vários irmãos daqui até passaram pela Igreja Batista da Lapa, e ele faleceu com 80 anos essa semana, sexta para sábado. E será que você vai dizer como ele sempre disse, olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira e eu guardei a fé. Será que vamos poder dizer isso, como o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, eu fiz tudo o que tinha que fazer, mas eu guardei a fé. Guardar a fé significa não desviar, não tirar o foco, não se perder. Talvez isso para alguns pode ser peso, mas o Senhor te chama hoje para que você olhe para você e se posicione. Ele está aqui para te amar e para dizer que você tem jeito ainda. Não importa os anos de vida que você tenha, você tem jeito ainda. Amém? Te convido, por favor, a ficar em pé no seu lugar, todos nós. Com os teus olhos fechados, por favor, sua cabeça baixa. Não há nenhum misticismo nisso, é só para você não se distrair com o movimento que vai acontecer aqui à frente dos ministros. Eu quero te pedir, com os teus olhos fechados, tua cabeça baixa, eu quero te perguntar, quantos nessa noite entenderam essa palavra e sabe que o Senhor falou ao seu coração? Entenderam? Eu quero que você responda com a sua mão, com uma das suas mãos. Levante ela para mim, dizendo, eu entendi, pastor. Eu entendi a palavra. Sei que o Senhor falou comigo. E sei que eu preciso mudar. Fica com a tua mão levantada, eu quero orar por você. Aí onde você está, isso mesmo. Que bom, muita gente, amém. Muitos jovens, amém, que bom. Fica com a tua mão levantada. Senhor, eu oro por todos esses irmãos e irmãs que estão com as suas mãos levantadas, Senhor. Homens e mulheres que nessa noite entenderam a sua palavra, Senhor. E sabem que o Senhor falou com eles, ó Deus.
Eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, que caia por terra agora todo espírito de morte na vida dessas pessoas. Caia por terra agora em nome de Jesus. Todo espírito de morte vai saindo agora. Sai agora em nome de Jesus. Vai embora em nome de Jesus, porque o reino dos céus é chegado. E nós tomamos autoridade, Senhor. E eu declaro vida nesse ambiente. Eu declaro vida para essas pessoas que estão aí. Em nome de Jesus, cai por terra a morte. Vai embora, você que tem atormentado, dizendo que elas vão morrer, vão se perder, vão para o inferno. Eu te ordeno agora em nome de Jesus. Solta esses corações, solta essas vidas, solta essa mente agora. Porque o Senhor está aqui para trazer vida. Isso mesmo, vai saindo agora a morte, em nome de Jesus. Peso maligno, sai. Por onde você veio, vai por 7 caminhos, você vai embora. Por um caminho você entrou, mas por 7 você vai sair. Porque o reino dos céus é chegado agora na sua vida. E nós liberamos essas pessoas que estão com as suas mãos levantadas, Senhor, para um novo tempo na sua vida, um novo tempo no seu ministério, um novo tempo no seu chamado, um novo tempo no casamento, agora, Senhor, agora mesmo, Pai, nós tomamos autoridade, Senhor, e eu declaro o reino de Deus sobre esta família, Senhor, sobre este casamento, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós tomamos autoridade